A liderança militar ucraniana passa por um dos momentos mais difíceis desde o início da guerra na Ucrânia, de fevereiro de 2022. Até então, o comandante Valery Zaluzhny era a pedra fundamental no entroncamento entre militares e liderança de Volodymyr Zelensky. A presença de Zaluzhny no alto comando do exército ucraniano estava insustentável para Zelensky. Desde as grandes perdas recentes como Marinka, a falta de progresso na linha de frente, em especial o fracasso no avanço em direção ao Mar de Azov por Zaporizhia, e recentemente ao artigo de opinião na CNN, feita pelo comandante, minou a confiança de Zelensky com seu alto comando militar. Mas podem ter coisas ocultas que não sabemos. Em seu artigo, Zaluzhny afirmou que o desenho da guerra havia mudado e surgiu um impasse neste momento, mas diz que a Ucrânia precisava de uma estratégia única e que a guerra seguia uma lógica única. Além do mais, o militar descreveu que o conflito continuaria paralisado pelas imperfeições do quadro regulamentar no país, bem como pela monopolização parcial da indústria de defesa. Segundo ele, isto leva ao estrangulamento na produção em munições, por exemplo, que aprofunda ainda mais a dependência da Ucrânia dos seus aliados para abastecimento. A entrevista realmente não caiu muito bem. Numa entrevista ao italiano TG1, o presidente Zelensky diz que a liderança ucraniana precisava de uma redefinição, de uma mudança de liderança, não apenas militar. Ele afirmou que estava considerando a substituição de presumivelmente Zaluzhny. Volodymyr Zelensky demitiu então oficialmente o seu principal comandante do exército na maior mudança militar na Ucrânia desde que a invasão em grande escala da Rússia começou há quase 2 anos. Os dois homens se reuniram na última quinta-feira, 8 de fevereiro, após o que Zelensky publicou uma fotografia conjunta agradecendo a Zaluzhny pelo seu serviço, mas destacando a necessidade de renovação nas Forças Armadas. Segundo Zelensky, abre aspas, o momento para tal renovação é agora. Propus ao general Zaluzhny continuar fazendo parte da equipe. Fecha aspas. Pouco depois, Zelensky anunciou que havia nomeado Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres da Ucrânia, como o novo comandante em chefe do exército ucraniano. Uma mudança muito abrupta e mostra que Syrskyi deve ganhar a confiança de seus militares subordinados, e isso tem muitos motivos. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/área-militar e confira. A demissão de Zaluzhny tem sido um tema muito discutido na Ucrânia nos últimos 10 dias. Desde que detalhes de uma reunião na semana passada, na qual o presidente pediu a renúncia de Zaluzhny, vazaram para a mídia propositalmente pelo comando de Zelensky. No entanto, Zaluzhny se recusou a desistir. Podemos afirmar aqui que o mesmo já aconteceu na Rússia durante a guerra 1 ano atrás. O principal oficial militar da Rússia, o general Valery Gerasimov, que ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto, foi colocado no comando das tropas russas responsáveis pela guerra na Ucrânia em 11 de janeiro de 2023. Um claro movimento que refletiu a insatisfação do Kremlin com a liderança e as falhas no desempenho dos militares no comando do general Sergei Surovikin, que foi rebaixado para se tornar vice-chefe de Gerasimov, junto com outros 2 generais. No entanto, Surovikin foi afastado de suas funções e posto à disposição da defesa do país. A decisão de Zelensky em levar adiante a demissão é visto como uma medida arriscada, dados aos altos índices de aprovação de Zaluzhny entre os seus militares e os próprios cidadãos ucranianos. Já o novo comandante Syrskyi, o seu substituto, liderou a defesa bem-sucedida de Kiev no início da guerra e foi creditado por planejar e executar uma contraofensiva bem-sucedida na região de Kharkiv no final de 2022. No entanto, ele tem uma reputação mista e às vezes ruim entre as tropas da linha de frente, com alegações de que ele tem sido indiferente à vida dos soldados durante as operações, usando os soldados como bucha de canhão. Alguns observadores sugeriram que a decisão de Zelensky foi, pelo menos parcialmente, motivada pelo receio de que Zaluzhny se pudesse tornar no potencial adversário político no futuro.
à medida que o debate interno e as lutas internas regressam lentamente à Ucrânia, após um período de unidade nacional após a invasão russa e pelo prestígio que possui no país. Num vídeo de 8 minutos explicando a decisão, Zelensky negou qualquer motivação política e disse que a difícil situação enfrentada pelas tropas na linha de frente exige uma nova abordagem. Zelensky cancelou as eleições que estavam marcadas para este ano. Enquanto mantém o controle temporal do país e das eleições, Zelensky poderá fazer exatamente tudo o que desejar, incluindo buscar um status adequado para o fim da guerra e para o seu status como presidente e alcançar algum cargo internacional, seja nas Nações Unidas ou em cargos europeus. De acordo com o ucraniano, todas as eleições, incluindo a votação presidencial marcada para esta primavera, estão tecnicamente canceladas ao abrigo da lei marcial, que está em vigor desde o início do conflito de 2022. Para Zelensky, a decisão, abre aspas, não se trata de nomes, e mais ainda de política. Trata-se do sistema do nosso exército, da gestão das forças armadas e do envolvimento das experiências diretas dos comandantes militares nesta guerra. Feche aspas. Zelensky disse que parte da tarefa do novo comandante seria conceber uma nova abordagem à mobilização, enquanto as tropas exaustas na frente se queixam de fileiras esgotadas e de falta de equipamento. A situação internacional, com o Congresso dos Estados Unidos buscando bloquear um importante pacote de ajuda à Ucrânia, não ajudou. Porém, prestem atenção, a definição de Zelensky para sua tomada de decisão de demissão, diz Zaluzny, é exatamente a proposta de mudança feita pelo próprio Zaluzny. Isso está comprovadamente documentado no artigo que ele escreveu na CNN, dias antes de sua demissão, em especial ao trecho já citado aqui no início desse vídeo. Abre aspas, o desenho da guerra havia mudado e surgiu um impasse neste momento. A Ucrânia precisava de uma estratégia única e que a guerra seguia uma lógica única. Feche aspas. Além do mais, o militar descreveu ainda que, abre aspas, o conflito continuaria paralisado pelas imperfeições do quadro regulamentar no país, bem como pela monopolização parcial da indústria de defesa. Isto leva a estrangulamentos na produção, em munições, por exemplo, que aprofundam ainda mais a dependência da Ucrânia dos seus aliados para o abastecimento. Feche aspas. Isso mostra como Zaluzny buscou aprimorar a indústria interna para não depender exclusivamente dos aliados. Talvez Zelensky não queira parar ou diminuir o apoio financeiro e militar do Ocidente. Quais os reais motivos, não sabemos, mas sabemos dos casos infinitos de corrupção no governo de Zelensky. Zaluzny raramente fazia declarações públicas ou dava entrevistas, mas quando fazia, irritava frequentemente o gabinete do presidente. O que Zaluzny sabia e que os aliados não sabiam ou escondiam de todo mundo? Encerramos esta análise questionando se Zaluzny confrontou o alto escalão presidencial sobre casos de desvios de materiais, dinheiro e outras questões que acabariam em duas vertentes, a sua demissão ou a queima do arquivo chamado Zaluzny. Agradeço a sua presença nas análises diárias aqui do canal e se gostou desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações.